Bendito Deus e eterno Pai. Maravilhoso é o Senhor. Grandes coisas tem feito, aleluia, por nós. Grandes coisas Ele tem feito, aleluia, nesses tempos. Para aqueles que verdadeiramente o adoram, em espírito e verdade. Para aqueles que ainda têm suportado as aflições desse mundo. Para aqueles que ainda, aleluia, podem olhar para o mundo e dizer assim: ninguém quer mais Jesus, mas eu quero. Ninguém quer saber mais de batismo com o Espírito Santo, mas eu quero. Ninguém quer saber mais de seguir a palavra de Deus, mas eu quero. A esse, Deus inclina os ouvidos, estende a mão e abençoa. É dessa maneira que Deus faz. Livro de Atos. Capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus. Repitam comigo: temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Repita comigo: orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles, seu caminho estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão lhe tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias havia eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Eis que de mim se apresentou um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus.
Versículo 39. E nós somos testemunhos de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. E este ressuscitou, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém? Só até isso, só. Pode tomar assento, glorificando e exaltando o nome santo, santo de Jesus Cristo. Igreja, nós vemos nesse episódio, aleluia, um homem então que estava se consagrando há 4 dias. Um homem então, aleluia, que queria ter uma experiência com Deus. E assim como já foi falado aqui, a missionária dirigindo a primeira parte do culto, aleluia, a gente pode perceber que a nossa irmã também tem observado, que muitos aqui têm observado, que as pessoas têm endurecido o coração para Jesus, que as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, que as pessoas não querem mais se comprometer, aleluia, com Jesus, não querem, aleluia, simplesmente querem receber a graça, querem receber o milagre, querem receber a salvação, aleluia, simplesmente porque acha que tem que receber. Eu vejo nesse homem, Cornélio, aleluia, um homem que não era judeu, um homem então, aleluia, que era de outro povo, aleluia, mas ele ouvia falar de Jesus Cristo. Ele certamente viu um povo ali, temente a Deus, um povo que adorava Jesus Cristo. Ele certamente, aleluia, poderia até mesmo ter conhecido alguém que receberam algum tipo de milagre, ou de cura, ou de libertação, ou quem sabe até mesmo ter sido ressuscitado por Jesus, porque os milagres de Jesus Cristo foram incontáveis, aleluia, e se fosse colocar na Bíblia, aleluia, teria que ser outra Bíblia escrita, porque grandes foram os milagres que Jesus fez na face da terra, grandes foram os milagres que Jesus Cristo, aleluia, operou, aleluia, no meio de nós. Ontem, lá na sala que nós tivemos, lá em Itaguaí, não muito diferente, até mesmo, aleluia, em meia pregação também foi comentado isso, sobre o esfriamento das pessoas. As pessoas acham simplesmente porque são seres humanos e porque têm o costume de ouvir falar que Deus ama a todos, acha que também tem o direito de entrar no reino de Deus. Eu te digo que não. Somente aquele que vencer as aflições, somente aqueles que vencerem as perseguições, somente aqueles que entenderem, aleluia, que por causa do nome de Jesus Cristo é odiado no meio dessa humanidade. São aqueles que entendem, aleluia, que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. E quantos têm aliançado com o mundo? Quantos têm abraçado o mundo? E muitas vezes está dentro da casa de Deus. E querem estar com Deus, mas também quer estar abraçado com o mundo. Não tem como, a própria palavra do Senhor nos diz, igreja, não tem como agradar o mundo, aleluia, e dessa maneira não desagradar a Deus, porque vai desagradar a Deus. Mas também agradando a Deus, vai desagradar quem? Ao mundo. Mas é melhor agradar a Deus, incomodar o mundo, do que ficar fora, igreja, aleluia, do livro da vida. Quantas pessoas não têm mais se preocupado com isso? Quantas pessoas, aleluia, não têm mais se preocupado com a salvação? Quantas pessoas agora têm olhado para suas aflições e se sentindo como coitadinhos na face da terra? Pelas aflições, igreja, aleluia, a gente constitui um caráter forte. Pelas perseguições, igreja, aleluia, a gente adquire tolerância. E por aquilo que não tem chegado na nossa mão, aleluia, a gente adquire, igreja, aleluia, paciência.
A ansiedade, aleluia, que antes era constante, agora ela começa a diminuir. Porque a gente compreende que tudo está nas mãos de Deus. A gente compreende agora, aleluia, que Jesus Cristo, se ainda não nos concedeu tal bênção, se ainda não chegou, aleluia, a promessa, aleluia, é porque Deus ainda está nos forjando, aleluia, está nos preparando para receber a sua grande, aleluia, graça, a sua grande bênção. Mas quantos não têm entendido? Quantos não querem, aleluia, mais esperar? Quantos não querem, aleluia, mas jejuar, orar, se voltar para Deus, se apartar do pecado? Quantos não querem, igreja? São muitos. A palavra de Deus vai nos dizer, igreja, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Eu vivi há muito tempo atrás, um grande movimento, aleluia, que os jovens eram arrebanhados de uma força tão grande. E vi ali comunidades, começaram a aparecer comunidades, muitas comunidades, e um trabalho muito interessante, um trabalho muito bom, e arrebanhavam muitos e muitos jovens. Mas não para ficar da mesma maneira. O Senhor, quando nos arrebanha, o Senhor nos arrebanha e para um chamado de transformação. O Senhor, quando nos chama, aleluia, para andar com Ele, agora de maneira diferente, não é mais como andar como o mundo anda. Não tenho mais que ter as manias que eu tinha antes. Até a minha maneira de me vestir muda. Não porque alguém mandou, mas é porque pelo próprio Espírito Santo, aleluia, nos incomoda. Porque o próprio Espírito Santo, aleluia, fala assim: meu filho, não combina mais com o teu caráter. Não combina mais com o teu jeito. Você foi mudado. E a pessoa às vezes vê assim, vai se olhar no espelho e vai dizer assim: não dá para viver duas pessoas em uma só. Eu tenho que ser uma pessoa só. E eu escolhi Jesus Cristo. E é esse caminho que eu vou seguir. É dessa maneira que eu vou me comportar. É dessa maneira que eu vou adorá-lo. É dessa maneira que eu vou entregar minha vida para Jesus. Debaixo de santidade. Debaixo de uma perseverança. Debaixo, aleluia, de entendimento que o Senhor nos dá acerca dos seus ensinamentos. Não tem como, igreja, nós sermos igual ao mundo. Não tem como mais voltar, olhar para trás. Não tem mais como largar o arado. Aqui a palavra, na palavra devocional que o presbítero trouxe, da qual, aleluia, ele assim recitou várias vezes: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se uma vez eu conheço a verdade, a mentira não tem que mais habitar em mim. Se eu conheço a verdade, então por que então eu vou provar da mentira ou da ilusão que o mundo nos oferece todo dia? Por que eu vou querer uma coisa que é vazia, efêmera? No momento parece ser muito forte, mas daqui a pouco toma uma fraqueza tão grande que na verdade é uma cortina que quando se abre é um grande abismo. Eu costumo de dizer que o diabo ele pinta quadros, e quadros para enganar, aleluia, a humanidade. Quadros bonitos, da qual a pessoa olha que caminho bonito, e a pessoa, aleluia, a querer atravessar aquele caminho. Na verdade é só uma cortina, ela se abre e a pessoa cai nela. Era bonito, mas não era tão bonito. E cadê aquela beleza toda? Onde está? É abismo. E se não se voltar para Deus, vai vir outro abismo. E cada vez mais, aleluia, vai cavar sua própria cova, vai cavar sua própria sepultura definitiva, aleluia, da qual o Senhor vai esquecê-lo naquele grande dia. Eu vejo Deus com uma grande misericórdia. Misericórdia para aqueles que querem misericórdia. Eu vejo Deus com amor, aleluia, mas para aqueles que querem ser amados por Deus. Eu vejo a paz de Cristo, mas para aqueles que verdadeiramente querem a paz de Cristo. Eu vejo a restauração por meio de Jesus Cristo, mas só é para aqueles que querem verdadeiramente a restauração da parte de Cristo.
Vejo pessoas, aleluia, que buscando, aleluia, outros deuses. Pessoas, aleluia, colocando fita no braço, fita no pé, fita na testa. Eu vejo pessoas comprando joelho de cera, cabeça de cera, subindo e descendo escada de joelho, se sacrificando, lançando sorte, decantando durante um caminho, decanta subinara, canta sépia, segurando em corda, e assim uma multidão empurra de aqui para lá, para tentar, aleluia, uma bênção, aleluia, mas de qualquer maneira, cheio de pecado, e ainda por cima idolatrando imagens, aleluia, feitas por mão de homens. Deus não está, aleluia, em Maria, chama aí de cantarepe, na imagem de Maria. Deus não está, aleluia, ali naquela imagem feita, aleluia, de Pedro ou de Jorge. Foram homens e mulheres escolhidos por Deus, e certamente o nome deles, aleluia, está escrito no livro da vida. Eu creio que Jorge está salvo, eu creio que Maria está salva, eu creio que Pedro está salvo, decanta subinara, canta sépia, eu creio que Sebastião, decanta répia, estão assim no livro da vida. Sim, porque foram homens e mulheres, aleluia, que Deus escolheu para pregar o Evangelho, e pregaram Cristo Jesus. Cristo ressurreto, ressuscitado, não o Cristo morto na cruz, mas o Cristo vivo, aleluia, que descerá como juiz da face da terra, aleluia, para nos julgar naquele grande dia. Ele hoje ainda estende a mão, ele ainda hoje, ele canta sépia, estende a mão para mim e para você, fala assim: olha, eu te sustento na minha destra. E ainda Deus fala para mim e para você: olha, essa peleja, tu não terás que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Ora, se eu não confiar, se você não confiar na palavra de Deus, que Deus é esse que você serve? Eu conheço dessa Bíblia. Eu conheço Deus, aleluia, que já se manifestou várias vezes na minha vida. Eu conheço Deus que já me deu livramento. Eu conheço a Deus, aleluia, que restaurou a minha vida. Eu conheço a Deus que me tirou do lamaçal de pecado e me fez um servo dele. Ainda não sou merecedor e não me considero merecedor, mas o Senhor decanta subinara, canta sépia, tem visto isso. Eu não me acho merecedor. Estou debaixo da misericórdia de Deus. Me aperfeiçoando a cada dia, para que o meu nome permaneça no livro da vida. Eu não quero simplesmente ser um chamado. Eu quero também ser um escolhido. Obreiro, provado e aprovado. Mas só é a vitória, só é para aqueles que perseverarem. Não tem vitória de cantarepe sem dor, não há vitória sem batalha, não tem como. Não tem como ter recompensa sem suar de cantarepe o rosto, não tem como. Eu não sei que mundo de facilidade é essa que o mundo tem pregado aí fora. Eu não sei, aleluia, a tamanha ilusão que o mundo tem vendido e o povo, aleluia, acatado. Até mesmo, aleluia, o povo que se chama povo de Deus. Tem comprado essa ideia do mundo, um mundo de facilidade. Subir monte? Para que subir monte? Jesus não quer isso não. Mas eu vejo na Bíblia Jesus Cristo buscando a Deus no monte. Eu vejo Moisés então, aleluia, buscando a Deus nos montes. Eu vejo os profetas de Deus subindo monte para buscar a paz de Deus, um revestimento. É um momento de intimidade, é um momento que ele se aparta do vale, que é lugar de batalha, e vai até um outro monte para ser revestido, para ter um momento de refrigério, para ter um momento, aleluia, de paz, ele com Deus, para ter um momento ali, não é mais um momento de guerra, agora é um momento de buscar a paz de Deus, é um momento agora de revestimento, é um momento agora de renovar as armaduras, de trocar a espada, canta sépia, de trocar o escudo, é um momento de descer e descer, cheio da glória de Deus. Moisés buscou a Deus, ficou dias com Deus, e quando desceu, veio com o rosto resplandecente, que tiveram até mesmo que colocar um véu sobre a sua face, porque as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque a face dele brilhava. Eu vejo Jesus Cristo buscando a Deus, no outro monte, os discípulos que estavam ali, desligados. Por 2 vezes foram pegos por Jesus dormindo. Preguiça de repente ficar em intercessão, preguiça de ficar de joelho, preguiça.
só herdará o reino dos céus aquele que vencer, aquele que perseverar. O reino de Deus não é dado de graça não, igreja, é tomado à força. É tomado à força. Sabe por quê? Porque eu e você somos imperfeitos e pecadores. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, aleluia, certamente nós não estaríamos aqui. Nem tão pouco essa igreja estaria aberta. Nem tão pouco existiria a igreja na face da terra, aleluia. Eu vejo Deus cheio de amor. Um Deus, aleluia, que pegou o seu filho no meio da glória dele. Falava assim: meu filho, desce lá. Porque foi a palavra que foi dada aqui na palavra devocional. Eu não escolhi por mim, mas Deus me enviou. Eu não vim por mim, mas foi Deus que me enviou. Lá João 8. Certo momento, havia um jovem e que diz assim, chegou para Jesus que falou assim: bom mestre. Aí Jesus falou assim: a quem chama de bom? Tu, mestre. Bom, eu? Bom é Deus que me enviou. Bom é Deus que enviou Jesus Cristo, aleluia, para que assim, aleluia, o seu sangue servisse de sacrifício para mim e para você, para nos remir dos pecados, para nos purificar, para que nós possamos, aleluia, entrar na presença de Deus, como hoje. Chamada canta suminaia. E podemos degustar dessa maravilha que é o movimento pentecostal, onde muitos que se dizem cristãos têm rejeitado o Pentecoste, têm rejeitado o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que de todo pecado o Senhor, Ele perdoa. Até mesmo se falar mal de Jesus, Deus perdoa. Mas se falar mal do Espírito Santo, não tem perdão. Não tem perdão. O negócio é muito sério. E eu vejo gente, pessoas desdenhando, aleluia, do batismo com o Espírito Santo, desdenhando, aleluia, da busca pelo batismo com o Espírito Santo, aleluia, te digo, é necessário o povo de Deus ter esse revestimento no dia de hoje, porque o dia de hoje, aleluia, tem tragado muitas almas, aleluia, para o inferno. E te digo, é alma de crente, alma de pessoas que receberam Cristo como seu único e eterno Salvador. Pessoas que um dia foram batizadas nas águas, pessoas que um dia já cantaram, já pregaram, canta suminaia, e agora estão nas mãos do diabo. Só herdará o reino dos céus aquele que vencer. Aquele que vencer. Paulo diz assim: diga ao fraco que sou forte. Chamaia canta suminara canta sépia. Fala para tua carne assim, ó: eu sou forte. Bate teu peito assim, ó: eu sou forte. Bate assim, se tu tem fé: eu sou forte, porque Cristo está em mim. É assim. Só somos fortes porque Cristo, aleluia, está habitando em nós. Só somos fortes porque o Espírito Santo, aleluia, tem nos conduzido. Só somos fortes porque o Espírito Santo, aleluia, Ele assopra a sua vida. Ei, filho, não vai por aí não. Aí não é, né, canta sépia, né, canta super. Tem laço para você aí. Sai fora da paz do mal, meu filho. Chamada canta sépia. É porque o Espírito Santo vai lá e te sacode durante a madrugada e fala assim: meu filho, minha filha, bota o joelho aí, ó. Bota o joelho aí, ó. Começa a interceder por A, começa a interceder por B, começa a interceder pelo irmão tal, pela irmã tal. Começa a interceder aí. E Deus está cortando um laço da cantarépia, te usando pelas madrugadas. Se algum dia você ouviu algum evangelho da facilidade, tu ouviu mentira. Eu lamento te dizer isso. Se algum dia você só ouviu falar do Deus de amor, Deus perdoa todo mundo, tá beleza, tu pecou, filho, tá tranquilo, Davi também pecou, e depois Deus perdoou. Ei, olha para a vida de Davi como é que foi, igreja. Deus era com Davi, mas na família dele havia maldição.
Foi traído pelos filhos. Você está entendendo? Pô, quem não está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Presta atenção. Presta atenção que é para a tua vida. Davi pecou, mas se arrependeu e daquele pecado não fez mais. Mas a família dele, ela é uma desgraça só. Houve incesto no meio dos seus irmãos. O irmão cobiçou a irmã e se deitou com a irmã. Um filho chamado Absalão traiu, conspirou contra o seu próprio pai, expulsou Davi. Davi ficou um período fora de Jerusalém, fora de Israel. Mas Deus ainda era com Davi. Os seus filhos ali fizeram com que Davi passasse vergonha, colocando suas mulheres ali ao terraço e fazendo orgia com as mulheres do próprio pai, à vista de todos. Aí quando eu vejo a irmã, a missionária cheia dizendo que na praça havia 3 meninas e ali elas estavam fazendo atos libidinosos. Você imagina naquela época, os filhos de Davi, homens que viam Deus na vida do seu pai. E agora, os filhos conspiraram contra o pai, expulsaram o pai do seu reino, e ali agora estão fazendo orgias com as mulheres que o pai tinha. Envergonharam o seu pai, envergonharam a Deus, envergonharam a terra que Deus deu como herança aos seus filhos. Mas Deus restaurou, aleluia, o reinado de Davi. Davi voltou ainda mais poderoso. Ele deu volta por cima, mas teve que ver a morte dos filhos. Chorou a morte daquele traidor, seu próprio filho. Chorou. E Deus ainda colocou um filho abençoado, chamado Salomão. E diz a palavra que o reinado de Salomão, que durou 40 anos, foi um reinado de paz. Aquele que serve a Jesus tem paz na sua alma. Aquele que está na presença de Deus tem a proteção do Senhor. Aquele que realmente, aleluia, tem entendido que é necessário, aleluia, se apartar do mal, de realmente, aleluia, desejar, determinar no seu coração de servir a Cristo, aleluia, esses certamente verão a Deus. Esses certamente conquistarão, aleluia, a herança maior que a salvação. Certamente, aleluia, habitarão em umas das moradas da qual Jesus Cristo falou, aleluia, para mim e para você. Olha, eu estou indo para o Pai e vou preparar moradas para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, aleluia. Aí você tem que falar assim: Jesus, então é menos uma morada, porque uma já é minha. Uma já é minha, Jesus. Determinar, igreja. Determinar que você vai vencer. Determinar que você vai superar. Determinar que você não quer mais, aleluia, ter a aparência do mundo. Determinar, aleluia, que você é um servo, que você é uma serva, que você é um jovem, aleluia, na presença de Cristo, aleluia, e que você não partilha mais, aleluia, da maldade desse mundo, das más conversações, decantação e naia, mas que você quer Cristo. Você quer Cristo. Eu vejo esses homens agora, todos eles se corrompendo, quer dizer, se corrompem há muitos anos. E agora, quando toda essa verdade política está aparecendo no nosso país, vê esses homens abatidos, desmoralizados, envergonhados, homens, inclusive cristãos, que eram para dar exemplo lá dentro do Senado, no meio da Câmara, agora passando a maior vergonha por todo o Brasil e mundo. Pessoas que entraram na igreja para pedir voto, entraram na política, foram eleitos, mas agora são ladrões, passando a maior vergonha. Que Deus tenha misericórdia de todos eles, e que eles venham alcançar a salvação por meio do arrependimento verdadeiro. Mas o que nós vemos, igreja, é que nós, aquele que é servo e serva de Cristo,
não pode compartilhar com a maldade desse mundo, nem tampouco aceitar o que o mundo, aleluia, quer que a gente aceite. Temos que rejeitar tudo isso que o mundo vem nos oferecer, constantemente, incessantemente. Eu não quero o que o mundo tem para me oferecer, eu quero o que Deus tem para me dar. Quero você também, aleluia, ser abençoado, ser visto por Deus como uma filha e filha de Deus, ser visto por Cristo, aleluia, como um servo, aleluia, da qual Ele pode contar, da qual o próprio Jesus Cristo, aleluia, te justificará naquele grande dia. Vai dizer assim: não, a minha filha, ela superou, a minha filha, ela batalhou, o meu filho também. Vem, meus amados, e te chamar pelo teu nome. É essa a grande esperança que aquele que é cristão e que serve a Cristo tem no seu coração, igreja. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Não adianta nada. Então que venhamos desejar ainda mais a Cristo, a querer fazer ainda mais a sua obra, a verdadeiramente, igreja, assumir de uma vez por todas que tu é um servo e uma serva de Cristo. Não fique mais em cima do muro. Mergulha na obra na qual o Senhor, aleluia, tem aberto portas para que você possa trabalhar na obra dele, na qual você pode até mesmo colocar o talento que você tem para a obra de Deus. Não se acovarde, não se detenha. Sheminara, canta subinaia. Não esconda o talento que Deus já te deu. Shamanara, canta subnépia. Não esconda o talento que Deus já te deu. Não esconda. Mas que você venha praticar na obra de Deus, por amor a Cristo, por amor por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, pela grande misericórdia e amor de Deus que tem por nós. Amém, igreja? E que toda a igreja fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Bata as palmas para Jesus, para a honra e glória dele.